praticamente acabando, a gente está praticamente acabando a lição número 12. E esse estudo aqui, o pastor Michael já deu 2 parágrafos. O primeiro e o segundo parágrafo ali, ó, depois daqueles itens, tem 3 itens. Depois dos 3 itens tem 2 parágrafos. Esses parágrafos já foram. Eu estou no terceiro parágrafo, aonde diz assim no terceiro, ó: a culpa pode cair também sobre os pregadores. Acharam? Todo mundo achou? É o terceiro parágrafo. Todo mundo achou? Quer ver? Levanta a mão quem já achou. Todo mundo, isso. Então vamos lá. A culpa pode cair também sobre os pregadores que não ensinam a verdade. Muitos ensinam a teologia. Deixa eu explicar para você uma coisa séria aqui sobre a questão da teologia, irmãos. A teologia é o estudo de Deus. Eles passam algumas coisas que não têm cabimento. Por exemplo, na teologia estuda que os milagres acabaram na época dos apóstolos. Por que acabaram? Porque eles acreditam que os últimos sinais que aconteceram foram na vida dos apóstolos. Mas isso não tem cabimento, irmão, sabe por quê? Porque Jesus primeiro disse que ele é o mesmo ontem, hoje e sempre. Outra coisa, em Mateus no capítulo 28, o Senhor Jesus ele fala que estaria conosco até a consumação dos séculos. E pelo que eu percebi ali fora, os séculos não se consumiram ainda. Então a gente observa na Bíblia Sagrada, ó: estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos, e amém. Jesus ele continua, como diz em Hebreus 13:8, o mesmo ontem, hoje e sempre. Ah, mas pastor, por que os milagres não acontecem? Aí depende muito, irmão. Aí depende, pessoal. Os milagres não acontecem mais. Eu não sei, aqui em Campo Grande eu estou vendo. Ó, deixa eu só explicar para você. Agora, eu passei na televisão agora, não sei se você me assistiu agora um pouco antes de vir para o culto. Eu passei de um senhor que estava há 16 dias em coma. 16 dias em coma. O filho dele veio, fez o propósito, fez a campanha do Vale do Sal por ele, e ele acordou numa hora para outro coma. E você sabe que as pessoas que ficam em coma por causa do Covid, a pessoa tem que reaprender a falar, reaprender a caminhar. Nada, ele veio aqui caminhando na igreja, contou testemunho e tudo. Alguém assistiu? Bom, se isso aí não é um sinal, se não é um milagre, irmão, diante de tudo que está acontecendo aí, e outros tantos. Eu já vi uma senhora com câncer no rosto ficar curada, uma pessoa que, enfim, fazia 5 anos que estava paralítica, levantar e sair correndo na hora do culto, e não caminhar torto, mas sair correndo. Um senhor que tinha 2% de visão em cada olho, não enxergava nada na frente dele, nem um vulto enxergava. O cara voltou a enxergar normalmente. Então, quem disse que os milagres ainda não acontecem? Não, mas Deus, ele faz o milagre quando ele quer. Nada disso. A Bíblia diz em Hebreus 11, no versículo 6, a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Não está falando sem apóstolo é impossível agradar a Deus. Fala sem apóstolo ou sem fé? É isso. Então o que vai mandar nos milagres é a fé. E a fé nós podemos adquirir. Como que eu adquiro a fé? Ouvindo a palavra. Então, se ainda a gente pode ter fé sobre a face da terra, e pode ter através da pregação, nós ainda podemos receber grandes milagres se vem da parte do Senhor. Então, mas a teologia muitas vezes ensina o contrário. Se você for fazer um curso de teologia, vão falar que os milagres acabaram na época dos apóstolos, que na época dos apóstolos foram os últimos milagres que aconteceram. E é mentira. Eu digo para você, querido, de todo o meu coração, a Bíblia Sagrada, ela apoia a fé. Os apóstolos foram homens que foram usados para inspirar as pessoas na Bíblia. E é isso que eu tenho feito aqui em Campo Grande, como o missionário tem feito, o pastor Jaime tem feito e outros pastores. Bom, voltando aqui para a apostila. A culpa pode cair também sobre os pregadores que não ensinam a verdade, muitos ensinam a teologia. E fica só ensinando também quantos bois tinha o Abraão, quantas cabeças de gado tinha o Gideão, e não sei o que, a cor da roupa do éfode. O que tem a ver esse negócio, irmão? Não, sério, de vez em quando você vai estudar, vai ver algumas pregações, o pessoal não passa ensinamento, só passa teologia, irmão. Só passa a cor da roupa e essa palavra e não sei o que. Caramba, o pessoal não precisa disso. O pessoal precisa de fé, de entendimento da Bíblia. E aí diz mais, né? Isso aqui é sério, ó. Devemos aceitar ainda que a culpa, para a gente não estar vivendo a vida de Deus, a culpa ainda pode estar em alguns casos nas pessoas que fizeram as traduções das Sagradas Escrituras. Se bem que temos que reconhecer que eles tentaram fazer o melhor e de modo geral foram felizes na obra que realizaram. Exatamente. Irmãos, a questão da tradução da Bíblia Sagrada. Muitas pessoas, agora essa semana que passou, teve uma senhora que mandou um direct para o pastor Mike e falou: pastor, a Bíblia linguagem de hoje, eu posso ler ela? Eu falei: depende. Se você for querer entender um pouquinho melhor as histórias do Antigo Testamento,
a história do Antigo Testamento, pode ler, que ela facilita a tradução da linguagem de hoje. Agora, se você for ler, por exemplo, Provérbios e Salmos, tira muito sentido do que o escritor quer dizer. Tira muito sentido. Tem coisas que você pega uma tradução da linguagem de hoje e a revista e corrigida, que é a mais próxima do original, quando você pega uma tradução e outra, você diz, caramba, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Tem que cuidar com tradução. Outra coisa, de repente você já ouviu falar, por exemplo, a tradução do Novo Mundo, que é os Testemunhas de Jeová que usam essa tradução. Quem já ouviu falar delas? Pois bem, essa eu vou te mostrar um negócio. Essa eu tenho que te mostrar isso. Porque nessa tradução que eles dizem é a tradução do Novo Mundo. Olha só o que dizem em João capítulo 1, no versículo 1, na tradução do Novo Mundo. Põe para eles aí, Kelvin, em nome de Jesus. Olha como é que é na tradução da Bíblia deles, quer ver? No princípio era a palavra estava com Deus. Até aqui está tudo certo. Mas diz assim, e a palavra era um Deus. Não está falando que Jesus é Deus, está falando que Jesus é um Deus e que tem mais. E ainda ele coloca Jesus com Deus com letra minúscula. Mas olha só, vamos lá, na tradução que nós usamos, que é na revista e corrigida, a mais próxima do grego original, diz assim, põe agora na nossa normal, no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo, ou seja, Jesus é o próprio Deus, encarnado. Mas na tradução deles diz que Jesus é mais um Deus. Agora olha só o comparativo que eu vou fazer. Segundo aos Coríntios capítulo 4, versículo 4, na tradução deles. Segundo aos Coríntios 4:4, na tradução Testemunho de Jeová, na tradução do Novo Mundo, entre os quais o Deus deste mundo cegou a mente dos descrentes. Pergunta que eu faço para você: quem que é o Deus desse mundo com letra minúscula? É o diabo. E na nossa tradução também está assim. Põe na nossa tradução, na tradução que nós usamos, revista e corrigida, nos quais o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos. Ok. Só que olha só para você entender isso aqui. Ele está comparando a tradução do Novo Mundo, Jesus com o diabo. Traz Jesus como demônio e traz o diabo lá no 2 Coríntios 4:4 como o diabo. Então você tem que começar a tomar cuidado, que algumas traduções, elas trazem uma coisa muito errada. Essa tradução do Novo Mundo tem outra coisa também, essa tradução do Novo Mundo. Presta atenção em mim. A tradução do Novo Mundo, ela não traz o Marcos capítulo 16, quem crer e for batizado será salvo. Não tem essa parte. Também, além de não ter essa parte, quem crer e for batizado será salvo, não tem a parte que diz que nós podemos expulsar os demônios e curar os doentes através do nome de Jesus. Não tem essa parte. Então tem coisas que foram tiradas e tem coisas que foram alteradas, inclusive dizendo que Jesus, em vez de ser Deus, ele é mais um Deus igual ao diabo. Então assim, quando eu vou meditar na Bíblia Sagrada, para trazer para você um estudo, eu coloco 3, 4 traduções, eu vou procurar as traduções para ver o que cada uma delas diz, para mim trazer o melhor sentido para você, o que aquele texto está querendo dizer na realidade. Mas a pessoa que não presta bem atenção nisso, ele acaba lendo e passa batido, e por isso que perde as bênçãos. Então você tem que tomar cuidado. Então o missionário fala mais agora aqui, quarto parágrafo agora, né? Deixa eu ver se é quarto. 1, 2, 3. Isso, quarto parágrafo. Mas muitos pontos importantes foram traduzidos do modo meio torcido. E por isso as bênçãos têm sido perdidas. É o caso de João 14:13. Aqui eu vou ter que ler para você que é forte, Já temos estudado bastante neste curso Fé, em que é traduzido da seguinte maneira. Isso aqui está em todas as Bíblias Sagradas. Diz assim, e tudo quanto pedirdes em meu nome, eu farei. Segundo essa tradução, qualquer um pode se convencer de que basta pedir a Deus que a bênção, no caso, que ela seja concedida. Mas a verdade é bem outra. Conhecemos muitos que vivem pedindo nada recebem. E a razão é que Jesus não falou pedir no sentido que nós conhecemos por pedir, mas sim determinar, exigir e mandar. Então agora presta atenção. Isso aqui eu tenho que explicar para você. Eu acho que você já escutou até pregações com esse versículo, aonde eles trazem assim, e isso aqui está em qualquer Bíblia que você tiver, traz desse jeito, e tudo quanto pedirdes em meu nome, eu farei para que o Pai seja glorificado no Filho. Vamos lá. Vamos dizer que apareceu uma doença. Por esse versículo, como você lê no português aqui do Brasil, não no português de Portugal, mas no português do Brasil, se você vai ler esse versículo, ele está querendo dizer o seguinte: apareceu uma doença, e você diz, Pai,
eu te peço em nome de Jesus, me cura. E não é para fazer isso. Apareceu um problema financeiro, você diz: Pai, eu te peço em nome de Jesus, abre essa porta. E não é isso. Você não tem que pedir ao Pai em nome de Jesus nada para que Ele faça. E nem pedir a Jesus: você pede para mim no meu nome. Jesus, eu te peço no teu nome, me cura. Não é isso. Não é isso que está escrito. Por que eu te provo que não é isso que está escrito? Por causa do versículo anterior. O versículo 12 traz assim para mim e para você, Jesus falando: na verdade, eu te digo, que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço, e as farás maiores do que estas, porque eu vou para o meu Pai. É como se Jesus dissesse: eu não vou mais estar na terra em carne e osso, eu não vou mais estar, e você vai fazer as coisas no meu lugar. Então você vai usar o meu nome para fazer o que eu fazia. Mas alguma vez você chegou, você observou Jesus olhando para uma pessoa que está endemoniada e dizendo assim: Pai, liberta essa pessoa. Você já viu ele fazendo isso? Isso não existe. Então, pode botar o versículo 13 de novo? Então o versículo 13, 13: e tudo quanto pedirdes em meu nome eu farei. Então pedir que está errado. Não é pedir. Fala comigo: determinar. Fala exigir. Mandar. Pastor, então eu entendi, eu tenho que mandar e determinar em Deus. Não também. Eu vou explicar para você o que ele está querendo dizer com Atos 16:16. Abra sua Bíblia Sagrada, Atos 16:16, para você entender de uma vez por todas. E aconteceu que, indo nós à oração, nos saiu ao encontro uma jovem que tinha um espírito de adivinhação, tipo aquelas cartomantes. Já viu cartomante? Que ela pega a mão da pessoa e fica adivinhando? Tipo isso, né? Uma coisa tipo isso. A qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Ok, próximo versículo. E esta, seguindo Paulo e a nós, clamava dizendo: estes homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. Então essa mulher que tinha esse espírito de adivinhação nela, ela ficava debochando do apóstolo Paulo e do Lucas, porque o Lucas estava escrevendo esse texto aí, né? Então era Paulo e Lucas. Então, e não sei se tinha outro apóstolo junto, mas Paulo e Lucas eu tenho certeza que estavam juntos. E aí o que acontece? Aí ela ficava adivinhando. Ela ficava gritando: esses que nos anunciam o caminho da salvação, o demônio manifestando nela, são servos do Deus Altíssimo. E olha o que aconteceu com o apóstolo Paulo. E isto fez ela por muitos dias. Então por longos dias ela ficou fazendo isso. E pergunta que eu te faço: ela parou? Não. Então o demônio, pessoal, para ele parar de ir atrás da gente, que essa doença continue, que o demônio continue enchendo a paciência do apóstolo Paulo, ele não vai parar por nada. Aí não vai parar, um dia, parou, foi só um tempo que me encheu o saco, agora desistiu. Não, se eu e você, se nós não fizermos nada, ele vai continuar. Pastor, então o que o apóstolo Paulo fez? Ele levantou a voz e disse: Pai, em nome de Jesus, tira o demônio dela. Porque pelaquela tradução de João 14:13 é isso que tem que fazer. Pela tradução pedir, diz no português original, né? Mas o grego original que foi escrito não ensina isso. O que ensina é isso aqui, E isto fez ela por muitos dias. Mas Paulo, perturbado, o apóstolo Paulo ficou revoltado com a situação e diz assim, e voltou-se e disse ao espírito: em nome de Jesus Cristo, eu te mando que saia dela. E na mesma hora, ele pediu alguma coisa a Deus em nome de Jesus? Não, ele mandou em nome de Jesus que o mal saísse. É isso que eu estou te ensinando. E é isso que eu quero que você aprenda. Eu não tenho que pedir a Deus que me cure. Eu não tenho que pedir a Deus que abra a porta. Eu não tenho que ficar pedindo para Deus que Ele toque no meu familiar. Toca no meu familiar, Jesus. Aí Deus pergunta para você: por que toca? Porque está com o demônio. Mas se ele está com o demônio, é você que tem que expulsar. Sou eu que tenho que expulsar. Sou eu que tenho que ordenar em nome de Jesus. Então tudo que eu determinar em nome de Jesus, Ele vai assinar embaixo para que o Pai seja glorificado. Então eu e você, nós temos que fazer as obras que Jesus fazia. Está conseguindo acompanhar o que eu estou falando? Agora também você tem que cuidar do jeito que você usa o nome de Jesus, né? Porque a Bíblia diz que Paulo estava revoltado e perturbado. Eu já vi gente usando o nome de Jesus assustado. Como assim? Tipo assim, aconteceu alguma coisa e a pessoa diz: está amarrado o nome de Jesus. Não vai adiantar nada. Eu já vi gente usando o nome de Jesus triste. Está amarrado em nome de Jesus. Isso não vai funcionar, essas coisas. Eu já vi gente usando o nome de Jesus com medo. A pessoa dizendo assim, está amarrado em nome de... O Paulo, ele foi revoltado. Ele disse: ô demônio, em nome de Jesus eu te ordeno que saia dela. Aí funciona.
Porque tem muita gente que usa o nome de Jesus, como eu disse, errado. E é por isso que não funciona, nem no desespero, nem no medo, nem com tristeza. Tem que ser com autoridade. Na hora que você usa com autoridade, funciona. Mas não é só isso. Abra agora em Marcos 16, versículo 15. Marcos 16, 15. Põe para eles na tela. Está acompanhando o raciocínio do Espírito Santo até agora, pessoal? Porque a gente fica, muitas vezes a gente não recebe as bênçãos por causa disso. De vez em quando dá uns apagõezinhos na nossa cabeça. Em vez de a gente mandar o capeta embora em nome de Jesus, a gente fica pedindo para Deus: oh Deus, oh Deus, oh Deus, ah, Jesus me ajuda. E hoje eu vou te provar que pedir ajuda para Jesus é errado. Vou embora agora, pastor. Não, calma, deixa eu molhar o bico, você entendeu uma coisa? Deixa o pastor Maico acabar, porque está cheio de gente, quando estoura qualquer bomba: oh Jesus, 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 como se ele tivesse que te ajudar. E se eu te provar na Bíblia que ele já te ajudou? E a gente fica pedindo ajuda para ele. Ele vai dizer assim: ó, não sei o que você quer mais que eu faça, eu vou te provar. Quer ver? Olha só o que Jesus disse um pouco antes de subir para ir para o céu. Pouco antes de Jesus subir, diz assim, ó: e disse-lhes, Jesus, né? Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Por isso que eu sempre digo, pastor Mike não está aqui para pregar para os evangélicos. Se vier aqui na igreja muçulmano, budista, shintoísta, se vier de... não interessa. Não interessa quem é toda criatura, eu tenho que pregar. Sabe qual que é o efeito da pregação? Escuta qual que é o efeito da pregação: quem crer e for batizado será salvo, e quem não crer será condenado. Então, quando eu prego, quem crê se batiza. Aí eu creio em Jesus. Jesus, pastor, o senhor pregou, eu creio em Jesus. Você vai se batizar. Então, o efeito da pregação é o batismo. Pastor, qual que é o efeito do batismo, depois do batismo? Então eu escutei a pregação, me batizei, depois do batismo, o efeito vem agora, vai: estes sinais seguirão os que crerem, em meu nome expulsarão demônios. Olha no final do versículo agora 18. Olha o final do 18, final do 18. E imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Então vamos lá, atenção todo mundo. O efeito da pregação é o batismo. O efeito do batismo é usar o nome de Jesus e expulsar demônio e curar os outros. Esse é o efeito. Pastor, o senhor está querendo dizer que se eu não for batizado não posso orar em nome de Jesus? Até pode, mas não vai acontecer nada. Porque o efeito do nome de Jesus só funciona depois do batismo. Se eu não me batizar, não funciona. Pastor, eu nunca entendi isso. Por quê? Nem fala do Espírito Santo, mas fala que eu tenho que ser batizado no mínimo nas águas. Por quê? Porque quando você diz assim, em o nome de Jesus, você sabe o que você está querendo dizer para o diabo? Você está querendo dizer para o diabo o seguinte, você quer dizer para o demônio exatamente o seguinte: eu represento Jesus. E quem que pode representar Jesus? A pessoa que se arrependeu. Quando eu me arrependo dos meus pecados, eu estou mostrando que eu me arrependi, que eu sou um representante de Cristo. Agora você imagina você chegar para o diabo e dizer assim: diabo, eu estou aqui agora representando Jesus. Eu digo em nome de Jesus, no nome dele quer que você saia. Aí o diabo olha para você e diz assim: ó, ser representante de Jesus? Eu te vi ontem de noite. Eu escutei o que tu falou. Eu te vi. Você está representando Jesus? Você não representa Jesus. Você está acompanhando onde eu quero chegar? Você tem que tomar cuidado, porque o batismo do arrependimento de João Batista, você mostra que você está arrependido. E você estando arrependido, não estando mais em pecado, você pode expulsar o demônio. E agora vem a parte mais legal que eu queria te mostrar. No versículo 19, que o efeito da pregação é o batismo, o efeito do batismo é expulsar demônio e curar doente no nome de Jesus, na autoridade, na identidade do mestre. E aí diz assim, ó: ora, o Senhor depois de ter falado e recebido, depois de lhes ter falado e foi recebido no céu, e agora como é que Jesus está? Fale para mim. Assentado à direita de Deus. Pronto, acabou. Jesus, ele não vai mais fazer nada. Qual foi a frase que Jesus falou na cruz? Está consumado, o Pai entrega o meu espírito. Acabou. Não vou fazer mais nada. Eu fiz tudo o que eu tinha que fazer. Não tinha pecado, me entreguei por você. Tomei chicotado nas costas, fui cuspido, fui sepultado, ressuscitei. E agora quando te acontece alguma coisa, você diz: Jesus! Você vai dizer: o quê? Eu? Fora. Você sabe quem é que está em pé agora sobre a face da terra? O Espírito Santo. Porque Jesus já está sentado. E sabe onde que Jesus está sentado? Do lado de Deus, que também está sentado. Deus e Jesus estão sentados. Hoje quem está em pé é o Espírito Santo trabalhando. E é por isso que hoje você não tem que dizer: Jesus me ajuda. Hoje você tem que dizer: Jesus, obrigado por aquilo que o Senhor fez na cruz. Aí você se volta para o demônio, você se vira para o diabo de: diabo, você pega agora tudo que é teu e sai.
Porque Jesus me deu esse nome lá na cruz do Calvário. O nome dele está sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todos que estão no céu, na terra e debaixo da terra. O dia que você aprende a fazer isso, você para com essa pataquada e dizer: oh pai, em nome de Jesus me ajuda. Não, demônio, sai agora em nome de Jesus, e eu vou glorificar o Deus que entregou Jesus aqui na terra. Aí funciona. Aí no 20 diz assim, ó, olha o 20 que bonito, ó. E eles tendo partido, pregaram por todas as partes. Inclusive eu cheguei aqui em Campo Grande, aleluia. E eles tendo partido, pregaram por todas as partes, cooperando com eles o Senhor. Mas como é que Jesus coopera daí? Olha só, confirmando a palavra com sinais que se seguiram. Então quando você, olha só que coisa espiritual que eu vou te falar agora. Você quer um negócio bem espiritual? Vou te falar como é que funciona. Você olha para o diabo e você diz assim, ele está com uma doença ali, está com um problema, e você diz: diabo, em nome de Jesus eu te mando que vá embora agora, em nome de Jesus. O diabo olha para Jesus e Jesus só confirma e diz: você tem que sair, porque ele é batizado nas águas, ele é meu, tem Espírito Santo, é convertido, está pregando a palavra, está em santidade, pode sair. O diabo olha e diz assim: então estou saindo, porque Jesus confirma a palavra com sinais. Então quando você usa o nome de Jesus, o diabo olha para o pai, e o pai tem que dar o veredito: esse você pode sair, porque esse é meu, esse é meu servo, essa é minha serva, esse pode sair. Está compreendendo o que eu estou falando, irmão? Então começa a analisar isso, por que de usar o nome de Jesus? Porque o nome dele foi conquistado na cruz do Calvário. Mas não é, volta para João 14, até parece que eu saí da pregação, mas não saí não. Eu estou de volta aqui, ó. Eu estou sabendo que eu estou pregando. João 14, 13, vai. Então essa tradução está errada. Essa palavra pedir não é pedir. Você não tem que pedir, você tem que mandar, determinar, exigir, mas não com medo, nem com tristeza. E você tem que ser batizado nas águas. Por isso que eu te digo, te batiza, você pode se levantar contra o diabo. E tudo quanto pedirdes em meu nome, eu farei. Então Jesus vai assinar embaixo, vai confirmar, para que o Pai seja glorificado através do Filho. Diga aleluia. Volta para a apostila agora, que eu estou quase acabando. Está gostando ou não? Eu acho que você está aprendendo. Hoje teve uma senhora que disse: pastor do céu, toda vez que eu tinha, e ela ficou curada hoje de manhã, ela disse assim, ó, toda vez que eu orava, eu fazia sempre essa oração: ai Deus, eu estou com uma dor aqui, me cura. E ela nunca ficou curada. Hoje de manhã, na hora que ela escutou essa pregação, ela disse: diabo, você pode sair do meu corpo agora em nome de Jesus. Ficou curado na hora. Anos doente, anos pedindo a Deus que curasse ela. Meu irmão, Deus não vai te curar, Ele já te curou há 2021 anos lá na cruz. Nós já fomos curados pelas feridas de Jesus. Aprenda isso. Em Isaías 33, diz no último versículo de Isaías 33, diz que chegaria o dia que nenhum morador da terra diria que estaria mais doente. Nunca mais ninguém ia falar com a boca: eu estou doente, porque a gente seria absolvido dos nossos pecados e nós seríamos salvos e curados. Ali, olha só, põe aí para eles, ó. E morador nenhum dirá. Isso aqui é o Isaías profetizando sobre Jesus, ó. Enfermo eu estou, mas por quê? Porque o povo que habitar nela, na terra, será absolvido da sua iniquidade. É Ele que perdoa todas as tuas iniquidades e sara todas as tuas enfermidades. Acredite nisso. Você foi perdoado, você está curado. Manda esse capeta embora em nome de Jesus Cristo, irmão. E a gente vai fazer isso já já. Aí ele diz assim, mais um pouquinho, vou finalizando, ó. Nós estamos no 5º parágrafo agora. Também é o caso da cura do cego registrado em João 9. Os versículos 13 e 4 foram traduzidos dessa maneira. Outra tradução aqui que a gente tem que analisar, ó. Jesus respondeu, presta atenção no pastor. Jesus respondeu: nem ele pecou, nem seus pais. Isso aqui está errado, ó. Mas foi assim para que se manifestem nele as obras de Deus. Convém que eu faça as obras daquele que me enviou, enquanto é dia. A noite vem quando ninguém pode trabalhar. Pastor, eu não vi erro nisso. Eu já explico para você o erro. O erro, quando você vê que o cara era cego de nascença, e a Bíblia traz escrito assim, ó, mas foi assim. É como se Deus gostasse que as pessoas nascessem desse jeito. Como se Deus gostasse, ou foi desse jeito que Deus deixou alguém nascer cego, ou surdo, ou coxo, ou torto. Não foi Deus não. Quem vem para matar, roubar e destruir? Aí você vê, mas pastor, quem que pecou? Nem, se Jesus falou não foi ele nem os pais dele, quem foi? Esse rapaz vivia debaixo da lei. E tem um versículo debaixo da lei em Êxodo 34, 7. Não te assuste com esse versículo agora. Por favor, não deixe o seu fio de cabelo da cabeça arrepiar agora, tá? Põe na linguagem de hoje para eles entenderem melhor. Esse aqui dá para falar na linguagem de hoje, você vai interpretar melhor, quer ver? Ó? Olha só quem vivia debaixo da lei, como é que está escrito: cumpro a minha promessa, Deus disse.
a milhares de gerações e perdoa o mal e o pecado. Então a pessoa que se arrependeu do pecado e pediu perdão para Deus, Deus ele alcança milhares de gerações depois daquela pessoa. Ele continua sendo misericordioso e tudo mais. Porém, olha o que ele diz: porém, eu não deixo de castigar. Tem uma tradução que fala visito. E não deixo de visitar ou castigar os seus filhos, até netos, bisnetos e trisnetos, pelos pecados dos pais. Pastor, não entendi. Então vamos lá. Que tem momentos sobre a face da terra que o diabo muitas vezes pega pessoas que pecaram e que não se arrependeram, e que aquela família continua vivendo no erro, e os filhos são visitados por causa dos pais. Então o pecado do pai, da mãe, ou do tataravô, do sei lá de quem, o pecado de alguém veio se manifestar na vida daquela pessoa. Então não foi ele que pecou, Jesus disse, o cego, nem os pais pecaram, mas alguém pecou, ou foi o Adão. Adão, pastor? É Adão. Você nunca leu? Romanos 5,12? Põe para eles Romanos 5,12 na tela aí, ó. Romanos 5,12. O pecado entrou no mundo por meio de um só homem, e o seu pecado trouxe consigo a morte. Como resultado, a morte se espalhou por toda a raça humana, porque todos pecaram. Então, como eu disse, por que a pessoa nasce cega, torta, manca? Ou por causa disso que eu falei, ou porque tem um pecado que não foi confessado. Ah, pastor, mas como é que um pode pagar pelo outro? A Bíblia diz que Deus visita até a 3ª e 4ª geração da maldade. Agora, olha só que coisa bonita. O rei Davi falou um negócio interessante. Ele falou assim, ó, que ele nunca viu um justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Quem já leu esse versículo? Eu fico feliz porque meu filho vai ser próspero financeiramente. O meu filho nunca vai mendigar o pão, porque eu sou justo, justificado pelo sangue de Jesus. Você vê, quando você é de Deus, os teus filhos são uma bênção. Agora, muitas vezes por pecados que vêm vindo de familiares do passado, e nunca se arrepende e continua a vida errada, um filho pode nascer e ficar desse jeito. Ai, pastor, até me arrepia esse negócio. Mas e hoje? Hoje você tem que se encontrar com Jesus para quebrar essa maldição. Por que quebrar essa maldição? Porque a Bíblia diz que quando você se encontra com Jesus, em Romanos 8,1, olha o que diz, Romanos 8,1, põe: portanto agora quando? Agora que você aceitou Jesus, agora que você se encontrou com Cristo, agora nenhuma condenação há do verbo existir, para quem? Para os que estão em Cristo Jesus, e que não andam segundo a carne, segundo os desejos e as vontades, mas andam segundo o Espírito. Se você andar segundo o Espírito, não tem mais condenação para você. Acabou esse negócio de doença, de miséria, fracasso, derrota, acabou esse negócio. Por isso, tanto é que quando Jesus se encontra com esse cego, que Jesus falou, não foi ele que pecou, nem os pais pecaram, o cara continua daquele jeito? Ele continua cego? Não, Jesus cospe no chão, faz o lodo, coloca nos olhos do cidadão e diz, vai lá e te lava no tanque de Siloé. O cara vai lá e se lava no tanque de Siloé através de uma campanha, tá? Através de uma campanha. Esse é pastor de campanha, né? Quando fala mal de campanha, está falando mal de Jesus. Tinha um cara que estava batendo, ele mandava direct para mim do Instagram. Ai, porque o senhor faz campanha. Eu perguntei para ele, fulano, eu não quero mais conversar contigo, não adianta, você fala contigo, que não sai do lugar. Deixa eu falar um negócio contigo. Só me responde uma coisa, tu participa de Santa Ceia na tua igreja? Claro que é Santa Ceia, claro que participo. E eu falei, tu come carne ou tu come pão? Pão. E eu falei, tu bebe sangue ou tu bebe suco? Suco. E eu falei, o que é isso aí? Ah, isso aí é a Santa Ceia. Rapaz, me responde, o que é isso aí? Ah, é um propósito que Jesus fez. É? Como é que uma pessoa pode falar mal de ato de fé, de campanha, de propósito, se ele participa de Santa Ceia? E eu falei assim, tu nunca mais fala mal de campanha, porque você participa de uma. E além de participar da Santa Ceia, você também participa de outras campanhas. Eu falei, quando tu te batizou nas águas, você foi sepultado? Não, como assim foi sepultado? Sepultado? Você foi sepultado? Botaram você num caixão de sepultaram? Não, o pastor me levou lá num rio e me batizou. Mas o que significa? O sepultamento. O batismo significa o sepultamento, mas você não foi sepultado. A Santa Ceia representa o corpo e o sangue de Jesus, mas você não come carne nem bebe sangue. E o que é isso? Fala para mim o que é isso. É propósito, é ato de fé. Por isso que Jesus cuspiu no chão, fez o lodo e colocou no olho do cego. E o cego foi lá e começou a enxergar. Porque tudo que o diabo fez, Jesus veio para desfazer.
1 de João capítulo 3, versículo 8, diz a Bíblia Sagrada assim, ó, finalizando, aqui eu acabo. Quem pratica o pecado, quem vive no pecado, fazendo todo dia coisa errada, todo dia, que de vez em quando a gente erra, mas quem vive no pecado é do diabo. E a Bíblia diz, ó, quem pratica o pecado é do demônio, porque o diabo vive pecando desde o princípio, ele não parou e não vai parar. E a pessoa que vive naquele erro todo dia fazendo aquilo ali é do diabo, não é de Jesus ainda, não é propriedade de Deus, por isso tem que se arrepender. Aí diz assim, ó, mas para isto o Filho de Deus, Jesus, se manifestou, para quê? Para desfazer as obras do diabo, do diabo. Então você vê, o cara cego voltou a enxergar. Então hoje eu posso fazer o que Jesus fazia, no nome dele, se eu estiver de bem com ele. Se eu estou em santidade, sou batizado, eu posso desfazer como Jesus desfazia. Porque Jesus não está mais aqui, Ele está sentado hoje. Está sentado, Deus está sentado e o Espírito Santo está em pé dentro de mim e vai orar por você agora. Aplauda bem forte ao Senhor. Bem forte ao Senhor Jesus. Se a gente continua semana que vem. Gostaram da palavra? Vamos colocar de pé em nome de Jesus. Vamos orar. Ó, até soltaram o fogo de artifício agora. Você viu? O pessoal até comemorou, disse, graças a Deus o pastor Michael acabou a pregação. Brincadeira, né? O pessoal disse, que palavra? Mas todos nós necessitamos e precisamos, porque a palavra de Deus ela tem esse poder de ir abrindo os nossos olhos espirituais. A palavra tem o poder de ir abrindo a nossa visão, e a gente vai começando a crescer. Lembra que Jesus falou, o conhecimento da verdade ele traz a libertação. De repente você, até no dia de hoje, você fazia isso. Te dá qualquer dor, te dá qualquer problema. Pai, me ajuda. Pai, me ajuda, ele já te ajudou. Irmão, a Bíblia Sagrada já foi escrita. Jesus já foi para a cruz. Você já foi cuspido, já foi chicoteado. Não tem mais como ele te ajudar. Hoje, meu irmão, é você que tem que se ajudar estudando a Bíblia. Não se chateie quando eu falo, você está vindo pouco à igreja. Não se chateie quando eu falo que você é aquela pessoa que não está trazendo um caderno para anotar. Não se chateie quando eu falo, tem que vir domingo, domingo é o dia dos filhos de Deus. Não se chateia, venha mais à igreja. Você sabe que de vez em quando eu vejo a gente, isso é um recado, não sei para quem que eu estou dando na televisão, é para alguém que de repente está me assistindo, que a gente procura Jesus como se fosse médico. Geralmente a pessoa procura o médico quando? Não, doendo não, irmão. Doendo você aguenta. Morrendo, boa. Quando está morrendo. E tem gente que só procura Jesus quando? Está morrendo, já está tudo lascado, o casamento já acabou, a vida financeira está lascada. Daqui a pouco a pessoa olha o pastor na televisão assim, ó, quer saber? Hoje eu vou lá. Mas era para ser assim, irmão? Não, você tinha que vir para conhecer, para receber, para meditar, para estudar. É que nem um caso que aconteceu numa cidade que eu passei pastoreando de Estrela, lá no Rio Grande do Sul. O que aconteceu esse caso? Lá tinha uma senhora que ela lecionava, ela era professora em 3 colégios. Num de manhã, no outro de tarde e outro de noite. E o filho dela era um jovenzinho que ia direto na minha igreja, lá em Estrela, Rio Grande do Sul. E ele ia, ele sabe, sempre dizia, ele disse, pastor, minha mãe não vem na igreja. Aí eu disse, convida ela. Aí ele ia lá e convidava ela, dizia, não posso, meu filho, durante a semana você sabe que a mãe trabalha tipo bicho, trabalha sem parar. Aí ele chegou para a mãe dele e falou assim, mãe, então vamos domingo. Ela disse, domingo eu tenho que preparar a aula e corrigir prova. Mãe do céu, a senhora tem que tirar um tempo para Deus. Ah, meu filho, não tenho tempo. E ela era crente desde criança, foi criada dentro da igreja, mas não ia mais, nunca mais foi. Aí um dia, eu acho forte, pega uma Bíblia para mim aí, Jorge, qualquer Bíblia, pega uma Bíblia sagrada, pode ser essa aqui mesmo. Aí diz que um dia ela pegou e deu um problema no intestino dela, dobrou o intestino, trancou o intestino, e ela ficou sem ir aos pés, ela não podia mais ir no banheiro e tal, e começou a dar problema porque ela ficou muito tempo parada, continuava trabalhando mesmo com dor, e ela viu que ela não conseguia mais ir no banheiro, aquele negócio todo, e não ia. Começou a rasgar o intestino e as fezes começaram a sair. Começou a dar uma infecção dentro dela. Bom, ela foi parar no hospital, teve que fazer cirurgias, pressa, quase morreu a mulher. Quando ela estava ficando boa já, depois de um bom tempo já no hospital, o filho dela apareceu lá no hospital. Isso faz tempo, estou falando de coisa de 13 anos atrás. Aí disse que ele apareceu no hospital e ela disse, ai meu filhinho, que bom que tu veio mamãe. E ele com a cara séria assim, ó, tá tudo bem meu filho? Ele falou, tá. E com a senhora, ai a mãe quase morreu, vai ficar com a mãe? Ele falou, eu não vou ficar com a senhora. Ele pegou, largou a Bíblia em cima do peito dela, falou assim, agora a senhora tem tempo para meditar. Virou as costas e foi embora. Virou as costas e foi embora. Ele falou assim, ó, Deus arrumou um tempo para a senhora. Misericórdia. Misericórdia não. Misericórdia você não lê a Bíblia.
Misericórdia você não ter tempo para Jesus. Misericórdia você não ter tempo. Tem gente que Deus pode proporcionar, o diabo ele permite o diabo tocar, para a pessoa ter mais tempo para ler Bíblia, para buscar Deus. Não espere qualquer coisa ruim acontecer para você dizer: agora eu vou buscar Deus. Não faça isso. Não faça. Procure a Jesus, medite, estude a palavra. Vem, domingo é o domingo dos filhos de Deus, é dia de buscar a presença do Senhor. Amém? Levante as mãos aos céus, feche os teus olhos, que agora a gente vai determinar esse mal embora. Pai, nós estamos aqui agora no teu poder, estamos aqui na tua autoridade. Nós acreditamos no que Jesus fez por nós na cruz do Calvário, nós acreditamos no que foi feito, e nós agora estamos determinando, em o nome do teu Filho amado Jesus Cristo, que essa dor vá embora, que essa obra do diabo bata em retirada, que essa força satânica nesse corpo suma. Eu estou ordenando, eu sou batizado nas águas, eu estou diante do Deus de toda a terra, eu estou aqui diante do Criador dos céus e da terra, e eu não vivo em pecado. Eu posso falhar, mas os meus pecados já estão perdoados pelo sangue de Jesus, e eu determino agora que essa força diabólica e satânica suma. Sai agora desse olho, sai daí glaucoma, sai daí astigmatismo, miopia, presbiopia, catarata. Eu estou te repreendendo, cegueira parcial, total, eu te repreendo. Sai agora. Essa pessoa que anda com uma cólica, é um refluxo, é um negócio que queima na garganta, vai embora. Eu estou te amaldiçoando agora, demônio. Eu estou te repreendendo em nome de Jesus Cristo, e eu estou dizendo: chega. Você pode sair agora com a tua artrose, com a tua artrite reumatoide, esse inchaço nas articulações, essa tendinite maldita, essa lombalgia, fibromialgia. Sai daí, nefrite, essa pessoa que não pode mudar o clima, que essa pessoa tem dor nas articulações, sai. Câncer, metástase do câncer, o demônio, você que está nas células dessa pessoa, promovendo essa disfunção, esse desequilíbrio, eu te repreendo agora. Eu estou dizendo: chega, sai. E atenção agora os obreiros, atenção agora os pastores, porque eu vou me levantar contra toda feitiçaria, toda bruxaria. É um negócio que foi feito há anos atrás, um negócio que ainda não foi desfeito. Essa pessoa nunca é feliz sentimentalmente, essa pessoa não é feliz na sua saúde, parece que é uma doença que sempre corre atrás dessa pessoa. Atenção, aonde existiu uma bruxaria, um demônio que está encostado há anos nessa pessoa, é um demônio que há anos está aí, demônio da prostituição, demônio maldito da prostituição, demônio da lascívia, demônio do pecado, demônio da loucura, demônio da depressão, demônio da perturbação. Ouça a minha voz agora. Pode pegar o que é teu agora e sair, em o nome de Jesus Cristo. Ouça a minha voz agora. Espírito maligno, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu estou ordenando: sai, sai, sai da cabeça da pessoa. Levante as mãos aos céus agora. Pai, nós tomamos posse agora da vitória, nós tomamos posse agora dos sinais, nós tomamos posse agora das maravilhas. E você diga assim: eu assumo essa bênção. Isso. E agora essas pessoas vão levantar o braço que não podiam. Essa pessoa vai começar a engolir, vai ver que o refluxo não está mais aí. É aquela pessoa que vai conseguir abaixar e levantar, porque as costas agora estão convalescidas, estão curadas. Essa pessoa que vai mexer o joelho que estava duro, essa pessoa que tinha uma dor por debaixo da costela, essa pessoa quando ia deitar de noite, um negócio estranho, parecia na altura do fígado, parecia ter uma sensação ruim. Aperta agora, você não vai sentir mais nada. Corpo, fique curado em nome de Jesus. Jesus Cristo te dá saúde. Fique curado em nome de Jesus. Fique curado em nome de Jesus. Fique curado em nome de Jesus. Seja curado. E você diz: eu tomo posse da bênção. Amém. Aplauda bem forte ao Senhor. Faz o que você não podia fazer agora. Levante o seu braço. Pastor, eu tinha essa dor, vou até apertar aqui na altura do fígado. Pastor, era na altura dos rins, eu não podia abaixar, não podia levantar. Faz um movimento agora. Eu não orei para a galinha criar dente, eu orei por fé agora. Eu creio que tem gente sendo curada agora. Fique curado em nome de Jesus. Quem já saiu qualquer mal do braço, da perna, da cabeça,